Jesus. Nós vamos pregar nesta noite, vamos transmitir a palavra de Deus. Efésios, capítulo 5, do 15 ao 20. Amém? Efésios 5, do 15 ao 20. Efésios 5, do 15 ao 20. Nós vamos extrair algumas lições. Amém? Vocês vão encontrar? Quero saudar nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, seja no ao vivo, ou seja, em qualquer outro momento que você esteja assistindo. Que a boa mão do Senhor seja sobre sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Efésios 5, do 15 ao 20. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Podem se sentar? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir a palavra dele. Glória a Deus. Amém. Irmãos, essa é uma palavra para os nossos dias. Essa é uma palavra bem atual. Essa é uma palavra para todos nós que de alguma forma precisamos nos enquadrar dentro daquilo que Deus quer para a nossa vida. Quem não quer ser bem-aventurado, abençoado, feliz? Né? Bem-aventurado quer ser feliz. Quem não quer ser feliz? Né? Quem não quer ser abençoado por Deus? Quem não quer ter o favor e a boa mão de Deus estendida? Todos nós. Só uma pessoa pancada que diria assim: eu não quero ser abençoado, eu não quero a bênção de Deus. Mas existem alguns princípios que norteiam, e aqui nós vamos falar basicamente mais para um público cristão, para um público crente. E no versículo 15 já vem escrito assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Tomem cuidado com a maneira que vocês vivem. Nós podemos extrair daqui: tome cuidado com o seu testemunho, tome cuidado por onde você passa. Ei, crente, por onde você tem passado, você tem deixado saudade ou tem deixado rastro? Eu quero começar com essa pergunta nessa noite. Ou seja, ele fala que não vivamos
como insensatos. O que é um insensato? Um tolo, uma pessoa que vive de qualquer maneira, mas que tenhamos cuidado com o nosso testemunho. Por quê? Porque nós não estamos aqui nessa terra para substituir Cristo, mas nós estamos aqui para representar Cristo. E será que eu tenho sido um bom representante do Senhor? Nós precisamos parar, fazer um autoexame. Semana passada nós tivemos nossa Santa Ceia aqui e ver se a maneira pela qual eu tenho vivido, a maneira pela qual eu tenho andado, eu tenho representado adequadamente ao Senhor. Minimamente. Pelo menos minimamente ter aparecido alguma coisa de Cristo em mim. Ou seja, precisamos ser sensatos, ter sensatez nessa representatividade que nós temos ao Senhor aqui nessa terra. Hoje, na reunião de obreiros, nós estávamos falando um pouco sobre legado. E nós vimos o legado que o irmão deixou para o pastor. Depois eu falei do legado que o meu avô deixou para mim também. E legado é algo muito maior do que herança. Porque herança as pessoas vão pegar o dinheiro, alguns vão aplicar, mas na grande maioria das vezes que recebe uma herança muito grande, torra tudo porque não lutou para ter aquilo ali. Então pega aquilo ali, vende a qualquer preço, mas o legado não. O legado ele permanece. Nós tivemos aí nesse final de semana as emissoras de televisão cobrindo, permita-me trazer aqui, só para exemplificar o que é um legado. As emissoras de televisão cobrindo a morte do apresentador Silvio Santos. Ou seja, um homem que viveu 63 anos da sua vida para a televisão brasileira. Um homem que saiu de camelô, que vendia canetas na rua, cresceu na vida financeira. Hoje era dono, né? Que agora está com as filhas de um império. Mas um homem que dificilmente você vai achar um brasileiro para falar assim: eu odiava aquele cara. E tem nojo daquele cara. É o cara mais imitado do Brasil. Ou seja, deixou um legado. Deixou um legado. Como apresentador, como empresário. Uma época que comprou um banco, ele não sabia, ele fundou um banco, na verdade. No final, ele empenhorou a emissora de televisão, teve que pagar a dívida do banco, pagou a dívida do banco que ele tinha, vendeu o banco, foi lá e pagou o penhor que estava empenhorando a emissora de televisão. Uma pessoa correta, uma pessoa que todos os artistas dizendo me ajudou no início da minha carreira. Ele me estendeu a mão. No momento que eu precisei, me estendeu a mão, me ajudou. Puxa vida, eu nem sonhava, mas virei apresentador de televisão, ou trabalho operando uma câmera hoje, porque foi me dado uma oportunidade. Quem me deu a oportunidade foi aquele camarada. Isso se chama legado. Agora eu pergunto para você, meu irmão em Cristo, minha irmã, como nós seremos lembrados? Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus ainda neste tempo, mas se Jesus ele não vier nesse tempo e a gente for recolhido, a gente descer a sepultura, como é que a gente vai ser lembrado? Como é que as pessoas vão lembrar de nós? Puxa vida, foi embora ali uma irmã que ajudava tanta gente. Aí os anos vão se passando, 50 anos se passaram. Olha, aqui neste lugar, há muitos anos atrás, viveu uma pessoa crente de verdade, que se importava com as pessoas. Aqui neste lugar viveu uma pessoa que, quando a gente olhava, a gente via Jesus, que deixou saudade. E está para nascer outra irmã igual aquela,
está para nascer um outro pastor igual aquele. Parava com a gente, sentava, conversava com todo mundo. Era acessível. Nós podíamos chegar perto dele, ele sentava com a gente, conversava. Isso trata de legado. Tenham cuidado como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Irmãos, não é brincadeira não. Existem lugares, nós estamos, para quem está nos assistindo, nós somos do Rio de Janeiro, mas existem lugares da nossa cidade que eu não entro, a não ser que seja com alguma pessoa. Nós estamos vivendo dias maus. Tem lugares que você vai, você tem que pedir autorização para entrar, ou tem que dar uma piscada de farol, alguma coisa desse tipo. Os dias têm sido maus. E a tendência é as coisas cada vez piorar mais um pouco. Como é que é, pastor? Piorar mais um pouco. Mas a nossa esperança é daquilo. Tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Porque aquele que nos ama nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E fica aquela pergunta: será que nós aguentaríamos a perseguição dos crentes do primeiro século, que está aqui na Bíblia Sagrada, que tinha suas famílias inteiras devoradas por leões, para divertimento? O apóstolo Paulo foi condenado à decapitação, porque amava Cristo. Agora tu imagina, o apóstolo que escreveu a carta aos Efésios, um homem que era extremamente rico, ele tinha cidadania romana, e a cidadania romana não era dada para qualquer um, é para quem tinha muita grana, quem tinha influência também junto aos romanos. E a família de Paulo era uma família que trabalhava na fabricação de tendas para o exército romano. Imagina o exército, Roma se expandindo, e a família de Paulo fabricava tendas para o exército romano. A tenda rasgava, chovia, precisava de novas tendas, precisava de tendas para ir numa empreitada uma outra guerra. Fogo queimava, no meio da guerra as tendas queimavam. Então o que nos faltava era trabalho, o que nos faltava era riqueza. E o apóstolo Paulo termina seus dias numa prisão em Roma, pobre, tuberculoso e abandonado pela igreja. Ele fala isso em 2 Timóteo. Ele fala em 2 Timóteo. Ele fala: poxa, no meu primeiro julgamento ninguém veio. Eu estava sozinho. E ali ele faz algumas alegações, e algumas pessoas disseram muito mal a ele. Mas ele fala que o Senhor, ele entrega na mão de Deus. Mas ao olhar do ser humano, ao olhar humano, a trajetória, ao olhar carnal, a trajetória de Paulo foi uma trajetória infeliz, de uma pessoa que começa muito bem de situação, uma pessoa que começa rico, uma pessoa que tem de tudo, é um sabedor da lei, é um fariseu prestigiado, mesmo em sua juventude ele tinha carta para perseguir cristãos, ou seja, ele tinha ali uma situação de um jovem prestigiado. Quem olha para a vida de Paulo e vê como termina a vida dele, no seu primeiro julgamento ele foi absolvido de ter atacado fome em Roma, mas no segundo julgamento Nero condena ele à morte, e ele teve o pescoço cortado, cabeça cortada fora, foi decapitado. E aí? Que vida de vitória é essa, irmãos? Que nós temos buscado? Não, mas por todo lado, só é abençoado. Irmãos, eu não sou pregador de teologia de miséria nem de prosperidade, não. Mas olhe para a vida do apóstolo Paulo.
O homem que escreveu a maioria das epístolas, das cartas neotestamentárias, mas são baseadas também na doutrina da igreja. O cara começa rico, e aí ele se converte, ele tem um encontro com Cristo, porque ao perseguir os servos do Senhor, o próprio Senhor toma suas mãos e fala: Saulo, por que me persegues? Peraí, ele não tinha perseguido a Cristo não, mas ao perseguir os cristãos, o próprio Senhor Jesus tomou a dor para si. E quando Saulo ao encontrar com Cristo, naquele encontro que Saulo cai, fica cego, mas Jesus fala: por que me persegues? Paulo nem conhecia do Cristo já tinha, ele estava perseguindo os cristãos. Ei, quando alguém te persegue, se alegra porque é o Senhor que está sendo perseguido. Quando levantam uma calúnia a teu respeito, ei crente, estou falando com você, toda calúnia que levanta a teu respeito, estou caluniando o Senhor, se você realmente for um representante dele aqui na terra. Como em Antioquia, as pessoas que nunca tinham visto Cristo, e pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristãos, porque se pareciam com o Cristo que sequer conheceram. Mas foram chamados de cristãos, e está cristãos aí até hoje. E a gente continua lendo, verso 18: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Tem algumas traduções que falam: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Irmãos, o sentido aqui dá o mesmo. Ele não está falando na literalidade da pessoa beber o vinho, mas ele está falando o seguinte: olha, não vos entorpeçam, porque o embriagado já é entorpecido. Não vos entorpeçam com as coisas desse mundo. Era isso que ele, era essa mensagem que ele queria passar. Olha, não fiquem entorpecidos. E a primeira coisa que acontece com a pessoa quando está bêbada, quando está embriagada, é ter a sua mente roubada. Eu não sei se vocês já repararam, mas às vezes pessoas sérias, pais de família, ao encher a cara de bebida alcoólica, vira um palhaço na mão de Satanás. Mulheres sérias, mães de famílias sérias, ao ficar embriagado, vira uma palhaça na mão de Satanás. E agora o apóstolo Paulo está trazendo: não vos embriagueis com o vinho, ou seja, não vos embriagueis com as coisas desse mundo, ou seja, não fique igual um palhaço na mão deste mundo. Essa é a mensagem que ele quer transmitir. Não fique, sabe, desejando as coisas desse mundo, querendo mais e mais as coisas desse mundo. Como eu sempre digo, as coisas desse mundo vão passar, são passageiros. A nossa vida é momentânea. Eu estou aqui pregando, eu não sei se eu vou estar vivo até chegar ao final deste culto, ou amanhecer do próximo dia, eu não sei. Mas nós não podemos desviar os nossos olhos de Cristo. Por muitas das vezes nós temos, eu falo isso há décadas, por muitas das vezes nós temos trocado o propósito por uma proposta. A proposta jamais pode ser maior do que o propósito. Qual a grande importância que você tem dado às coisas de Deus? Estou falando da igreja, estou falando para quem está me assistindo. Qual a grande importância você tem dado para as coisas de Deus? Tem muita gente que está seguindo Jesus, confundindo Jesus com a lenda do Papai Noel, o bom velhinho. Mas às vezes se esquece que ele voltará, e ele não vai vir mais montado no jumentinho. Ele vai vir para julgar.
neste mundo. Um julgamento que ninguém vai poder escapar. Você não vai poder mandar um advogado no teu lugar. Você não vai poder dar uma procuração para alguém ir. Não. Todos terão que comparecer perante ao Senhor. Todos, indistintamente. E como é que nós vamos chegar diante do Senhor? Como pessoas que representaram Cristo verdadeiramente aqui neste mundo? Ou pelo menos se esforçou, fez uma força, lutou para representar o Senhor nesse tempo tão difícil, brigou contra o pecado, brigou contra a carne, lutou. Você vai chegar diante do Senhor como alguém que viveu uma vida como um palhaço na mão do diabo aqui nessa terra. Você é importante, você tem valor, você foi criado por Deus. Deus não te criou para ficar como um palhaço na mão de Satanás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos tomar sobre nós esse senso de responsabilidade com o nosso testemunho, que nós possamos tomar como um senso de responsabilidade o nosso testemunho. E queridos, aí continua o versículo: não vos embriaguem com o vinho que leva de libertinagem. Ou seja, não embriaguem com essas coisas deste mundo. Fique se embriagando com isso não. Aí vem a segunda parte: mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Prepara o microfone para ele. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, é uma vida totalmente diferenciada. É uma vida onde nós, ainda que passemos pela tempestade, Jesus está conosco. Nos momentos felizes, nos momentos tristes, Jesus está conosco. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é você viver com convicção. Viver com a convicção de que já deu tudo certo. Nós somos mais que vencedores. Nada mais nos coloca medo. Nada mais nos coloca terror. Nada mais nos coloca temor. Nós pregamos a tempo. Nós pregamos a fora de tempo. Porque agora nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Outrora, talvez tenhamos sido palhaços na mão do inimigo. Mas agora somos cheios do Espírito Santo. Embaixadores de Cristo nessa terra, a fim de reconciliar esse mundo com o Senhor. Ao deixar de se embriagar com as coisas desse mundo, você vai começar a trilhar o caminho que vai te levar à salvação. Ao deixar de se embriagar com as coisas desse mundo, você vai trazer outras pessoas por causa do seu testemunho. Você vai ganhar outras pessoas também para o Senhor, por causa do teu testemunho. E por não estar, por estar cheio agora do Espírito Santo, ou seja, não está mais entorpecido com as coisas do mundo, mas agora está chapado com o Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Deus tem reservado para ti uma vida de vitória. Muita vitória. Ah, mas é só vitória, pastor? Não, primeiro vem a luta.
Depois da luta vem a vitória. É só vitória, pastor? Não, a gente não pode ter uma vitória porque teve uma vitória. Primeiro vem as lutas, e a gente passa pelas lutas, pelas tribulações. Nós passamos por lutas, por tribulações severas. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, é outro nível, é outro patamar. O crente cheio do Espírito Santo, ele não tem medo, ele não teme o perigo, ele não teme nada, ele não teme a fome. Hoje no estudo com os obreiros aqui, a gente estava falando que Jesus, ele dormia na tempestade. Nós carregamos ele em nós. Jesus habita em nós. E o crente cheio do Espírito Santo, ele também aprende a descansar em Deus no meio das tempestades. A tempestade, ela é inevitável. É inevitável que a tempestade venha, ela vai vir. A gente querendo ou não, a tempestade ela vem. Mas para quem está cheio do Espírito Santo, os momentos de vitória são muito maiores, são muito melhores, são muito mais longos. O momento de luta é isso aqui, o momento de vitória é maior. Mas desde que você realmente, de verdade, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio, encha do Espírito Santo de Deus. Sabe, deixa as propostas para lá. E vem viver um propósito. Sai da fila da bênção e entra na fila do propósito. Sai da fila da proposta e entra na fila do propósito. Deus tem propósito na tua vida. Deus tem um plano melhor para você que está me assistindo. Em nome de Jesus. E a gente continua lendo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Coisa boa. Deixamos de estar entorpecidos, embriagados com as coisas desse mundo, nos enchemos com o Espírito Santo e agora o nosso estilo de vida está aqui, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu nunca vi, irmão, um crente cheio do Espírito Santo. Nunca vi. Fui moço, eu estou quase velho. E eu nunca vi um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Um crente que anda na unção, cheio do Espírito Santo de Deus, levando uma vida de murmuração. Eu nunca vi um crente verdadeiramente cheio do Espírito Santo, deprimido. Eu nunca vi. Está sempre alegre, está sempre cheio de Deus. Por quê? Porque a alegria não depende das coisas que me cercam, não depende das coisas que estão aqui perto de mim. A minha alegria ela vem do alto, ela vem do Senhor. É você acordar feliz sem saber por que está feliz. É você acordar com um sorriso de canto alto, feliz, alegre, sem saber o porquê. A presença de Deus em nossas vidas nos proporciona isso. E ao passar pelas ruas, e ao andar pelas ruas da cidade, pelas ruas do bairro, pelas ruas da comunidade, nosso estado, nosso país, o Espírito Santo em nós jamais vai permitir que a gente olhe para as multidões que estão se perdendo com os olhos secos. Nunca mais. Coisa que antigamente ria, agora a gente vai chorar e clamar a Deus para que Deus transforme. Irmãos, que sejamos esse instrumento de bênção, que nós possamos viver uma vida como nós lemos aqui no verso 20, dando graças constantemente, irmãos. Dando graças constantemente. Sabe o que é dar graças a Deus constantemente? Ei, crente, você que está me assistindo, você consegue dar graças a Deus constantemente? Que aqui fala.
no verso 20, dando graças a Deus, dando graças constantemente a Deus, Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou um representante de Cristo. Recebi Jesus como único e suficiente Salvador. Já não me embriago mais com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo já não me chamam mais atenção. Porque agora a minha alegria, ela vem de uma outra fonte, ela vem do céu. O Senhor me alegra. E agora o meu falar é diferente. Falando entre vós, com cânticos, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças constantemente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deus ama um coração agradecido. Quer deixar Deus feliz? Seja grato ao Senhor, agradecido. Para de reclamar. Para de reclamar. Para de murmurar. Sabe? Para de resmungar. Isso é murmuração. A Bíblia fala que murmuração é espírito de feitiçaria. Eu não posso ser um crente e um feiticeiro ao mesmo tempo. Um murmurador, um feiticeiro. Mas seja grato ao Senhor. Adote a gratidão como estilo de vida. Puxa vida, a situação. A economia do país. Eu não estou nem aí para a economia do país, irmãos. Quem me sustenta é o Senhor. Quem me sustenta é Deus. Quem me dá saúde para trabalhar, para correr atrás é o Senhor. Pode mudar o governo A para o governo B. Quem nos sustenta é o Senhor. Nós vivemos debaixo da Constituição Celestial, porque nós temos dupla cidadania. A cidadania dessa terra é a cidadania do céu. E não há nada que Deus não possa fazer por nós. E aí, continuando, no 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Já estou caminhando para o final. O que é isso? Às vezes alguém chega perto de você para te dar um conselho. Você até ouve, mas dentro de você está dando de ombro. Você está nem esquentando. Às vezes, Deus, no seu infinito amor, na sua graça, na sua misericórdia, envia alguém para falar com você, para trazer uma palavra de despertamento para você. E aí sabe o que você faz? Você endurece a cerviz. A Bíblia fala, não endureçais a cerviz. Sabe o que é endurecer a cerviz? É empacar. Cerviz é pescoço. É não dobrar o pescoço. É não dar o braço a torcer. É não reconhecer. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Se eu temo ao Senhor, eu estou no erro. Deus levanta alguém para trazer uma palavra em amor, mas uma palavra de correção. Eu preciso acatar. Eu preciso mudar o rumo das coisas da minha vida. Eu preciso tomar uma nova direção. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho é mudança de vida. O Evangelho é o que transforma as pessoas. Onde você vê, irmãos, onde você vê uma pessoa ter a vida transformada por completo, vou usar um exemplo aqui, um traficante de drogas, que ganha milhões na vida do crime, larga tudo e recebe Jesus como Salvador, no outro dia, toma um banho no chuveiro da graça, ainda vai dizer com o Espírito Santo, ainda chamando de irmão, porque recebe Jesus como o único suficiente Salvador, e é o único poder do universo capaz de transformar o ser humano, é o poder do Evangelho. Não há outro poder. Não há. Pode entrar aí
Secretaria de Segurança Pública, pode entrar a polícia bate, a polícia prende, o juiz julga, o juiz condena, o juiz solta. Mas quem transforma é o Evangelho, é o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Quando alguém decide de verdade entregar a vida para Jesus, a sua vida é transformada pelo Senhor. E é esse Jesus que eu estou como embaixador de Cristo, que eu estou oferecendo a você nessa noite, a você que está me assistindo. Eu não quero te ganhar para Jesus, porque isso anularia o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando eu falo isso, eu não ganho ninguém, eu prego o Evangelho e você permite que o Espírito Santo faça a obra salvífica no seu coração e te convença da justiça, do pecado e do juízo. Isso é um passo que você precisa dar. Entregar a sua vida para o Senhor. Você que está me assistindo, você precisa urgentemente entregar a sua vida para Jesus. Mudar o rumo de todas as coisas. Porque continuar insistindo com algo que não está dando, não vale a pena. Se permita se transformar, se permita ser moldado pelo Senhor. Tem um hino que diz: eu quero ser um vaso novo. Se permita ser quebrado. Deus não faz remendo em vaso rachado. Vai quebrar, te amolecer e vir te moldando novamente, para que você possa ver o melhor de Deus. Para que você possa viver o propósito, quando eu falo melhor de Deus, você possa viver o propósito melhor para a tua vida. O propósito eterno que Deus separou para você e preparou para você. Todos que estão aqui no auditório do templo, você que está me assistindo, Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua família. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está enfrentando uma situação difícil, que talvez você nem tenha tanto tempo de estar pensando em coisas do alto, como você precisa pensar. De repente você está enfrentando uma situação de separação, de casamento, de repente eu não sei, de repente você que está me assistindo está numa situação dentro de um quarto, usando drogas e pegou e está vendo essa mensagem agora. Jesus te ama e Ele quer salvar você. Ele quer te libertar disso aí e te dar uma vida nova. De repente você está vendo uma situação, sabe, de uma dívida que contraiu, está vendo uma situação de algo que parece ser intransponível. De repente está vendo uma situação de uma enfermidade que o médico já disse, não tem mais jeito. Mas quem foi que falou? Foi o médico. Foi o médico que falou. Foi o médico. O médico pode falar o que ele quiser. O médico ele é limitado. O Senhor não. O Senhor ele pode te curar. Mas antes, como aquela passagem que desceram o paralítico pelo telhado, na maca, primeiro o Senhor Jesus falou, os seus pecados estão perdoados. Porque antes da cura física, Ele quer perdoar os seus pecados. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Aquele paralítico foi curado da sua paralisia. A paralisia do pecado foi curada na vida dele. Seus pecados foram perdoados. Depois de ter o pecado perdoado, aí Jesus falou para vocês, vou mostrar para os fariseus que estavam lá, né? Pensando lá que quem é este para perdoar pecado. Ele falou, ó, vocês veem que o Filho do Homem tem poder perdoar pecado. Levanta e anda. E aquele paralítico levantou, e aquele paralítico andou. Isso pode acontecer com você. Você está com um laudo médico na mão, triste, dizendo, não é para mim, chegou o final, vou arrumar minhas coisas. Não, não é nada não. É buscar em Deus. Ele tem a solução para você. Talvez você tenha que entregar a sua vida para Jesus. Deixa que o restante Ele faz de você. Jesus continua agindo. Jesus continua curando. Jesus continua fazendo. Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
desde que entreguemos a nossa vida ao Senhor, de todo o nosso coração. Então fica o meu convite a você nessa noite. Entregue a sua vida ao Senhor, de coração, sabe? Não para receber algo de Deus, mas entregue a sua vida ao Senhor. O restante, Ele vai fazer. O restante Ele faz, fica tranquilo. Se você dá esse primeiro passo, o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração. Abre, deixa Ele entrar, deixa o Espírito Santo fazer morada. Jesus te ama. Você não vê esse mundo por acaso. Vim, estou de passagem aqui. Não. Eu não sei como foi a tua história de vida. De repente você foi fruto de um incesto, de um estupro, eu não sei. Mas você não está neste mundo aqui por acaso. E Jesus tem um plano para a tua vida e Ele te ama. E tudo que Ele quer nessa noite é abrir a porta da salvação para que você possa entrar. Então receba-o como único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Se o Espírito Santo falou ao seu coração, entre em contato conosco, você está nos assistindo pela página da Comunidade Cristã Amor e Fé, ou pelo nosso YouTube, Comunidade Cristã Amor e Fé Oficial. Entre e nós vamos te ajudar. Não importa em que lugar você esteja, nós vamos te orientar. Vamos lhe indicar um local para você servir a Jesus. Você vai servir a Jesus numa igreja mais próxima da Bíblia, ainda que seja longe da tua casa. Mas vai ser mais próxima da Bíblia, para você seguir a Jesus, ser um verdadeiro representante do Senhor nessa terra. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Vamos oferecer ao Senhor nossa melhor salva de palmas nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus.